Muito bem, chegamos então ao capítulo 5 do livro de Romanos. Caso você não tenha acompanhado aí os primeiros vídeos, né? Nós temos os capítulos 1 ao 4, tá na nossa playlist aí de Romanos no nosso canal do YouTube. Aproveite também e clique no sininho para que você receba as próximas notificações dos nossos estudos, não só como Romanos, como outros estudos que já estão aqui na nossa programação, se assim o Eterno nos permitir. Aproveite aqui também para compartilhar isso com outras pessoas. Comente, faça os seus comentários aqui no nosso campo de comentários, usando a nossa plataforma mesmo do YouTube. Eu peço que que o Senhor Deus abençoe a leitura de cada um, ajude cada um no entendimento, na compreensão e que use-me também para que possa levar essa mensagem adiante. Vamos lá? Então aqui estamos, no capítulo 5 do livro de Romanos. Vamos ler então primeiro capítulo, capítulo 5, né? Vamos ler então os versos do verso 1 ao 5. Essa aqui é a leitura da tradução da Nova Almeida Atualizada, de João Ferreira de Almeida, tá? Vamos lá. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz então com Deus, né? Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? Então, mais uma vez, justificados, né? Então, nos tornamos justos perante a Deus através de Jesus Cristo, né? Mediante essa fé em Jesus Cristo, e assim nós temos então paz, nós temos aproximação com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. E além disso, nós temos acesso a Deus por essa fé, ok? E não somente isso, mas também nos gloriamos no que? Nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança e produz virtude. Algumas traduções está como virtude. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós lemos aqui Romanos dos versos 1 ao 5, nós teremos então um entendimento desses versículos, né? Se fomos então justificados, né, aceitos por Deus pela fé em Cristo, nós estamos então em paz com Deus, né? Foi através de Jesus que conseguimos este acesso a Deus pela fé. Assim podemos então nos gloriar da esperança da glória de Deus. Um fato importante é achar que a partir da nossa fé em Cristo e de estarmos em paz com Deus, afasta de nós então o mal e as tribulações. Isso é um fato muito comum e as pessoas às vezes confundem, né? Eu vou aceitar Jesus, né? O que é aceitar Jesus, né? Eu estou usando um jargão muito comum. Eu vou aceitar Jesus, minha vida vai transformar? Sim, ela vai transformar. Jesus irá então transformar a sua vida, obviamente. Mas é necessário então, às vezes, remover ou adicionar algumas coisas em sua vida. Então, as tribulações, elas acontecerão na vida de cada um dos teus servos, né? E aí Paulo, ele alerta justamente sobre isso, né? Da perseverança, da fé, de você perseverar na fé, né? Mesmo que haja tribulações, tá? Então, Paulo fala que devemos nos gloriar também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, da perseverança a virtude. Então, essa turbulência que às vezes nós passamos, ela irá passar. E nós também podemos ficarmos tranquilos naquele verso em que todos nós, Deus nunca dá um fardo, né, maior do que nós possamos carregar. Então, se nós estamos passando por essa tribulação, é porque Deus está conosco, Ele sabe que nós iremos passar. E possamos assim, então, ter a glória de Deus, né, a coroa da vitória. Então, eu peço para que o Senhor possa nos guardar, né, nos abençoar. Obviamente, a gente não gosta de passar por tribulações, mas o metal, para que ele fique forte cada vez mais, ele precisa ser enrijecido, né? Ele precisa ser esquentado, esfriado e martelado para que não haja mais nenhuma molécula de ar ali no ferro, para que ele fique rígido, né, e bem forte. E isso é o que Deus também faz conosco, né? Ele justamente nos dá provações, tribulações, e nós temos a esperança de que Ele está do nosso lado nos ajudando. Esse é o que nós temos que ter no nosso coração, essa esperança, ok? Então essa esperança, ela não nos decepcionará, né? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Então Deus
dá o teu Espírito em nós. Vejam que diversas vezes, né, antes da vinda de Cristo, o Espírito de Deus ele não foi concedido a todos, né, como aconteceu daquela profecia de Joel lá em Atos 2, quando no dia de Pentecostes, né, de Shavuot, os apóstolos estavam ali reunidos e aí receberam o Espírito de Deus, assim como aconteceu lá no Sinai, quando eles receberam as tábuas da lei. E antes da vinda de Cristo, Deus concedia o teu Espírito e através do Espírito concedia diversos dons às pessoas. Lembram de Moisés? Moisés ele estava super carregado, né, com diversos afazeres e ainda a reclamação do povo, então Deus tirou dele parte do Espírito e concedeu a 70 anciãos, e aí Moisés pôde delegar funções que às vezes outras pessoas poderiam resolver sem a intervenção de Moisés. Então o Espírito ali foi concedido, nós temos diversas histórias na própria Bíblia, onde nós temos o Espírito de Deus agindo, dando sabedoria, entendimento, dando muitas vezes condições às pessoas leigas de ter um ensino através do Espírito de Deus. E aqui, essa esperança, ela é concedida a nós. Nós recebemos o Espírito de Deus, né, em nossos corações, né? Vejam que Paulo fala justamente sobre essas coisas, né? Então é importante para nós hoje, nos dias atuais, temos essa esperança de que o Espírito de Deus está agindo em nós, vai nos dar dons, vai fazendo coisas que nós mesmos, por vontade própria, nós não conseguiríamos, então tem essa esperança. Comentários então acerca dessa esperança divina, né? A esperança em Cristo então é a expectativa dos bens escatológicos. Vejam, toda a escatologia da Bíblia, né? Todo aquele estudo sobre o que há de vir, né? Então a ressurreição do corpo, lembra a ressurreição de Jesus, essa esperança que nós temos que nosso corpo irá ressuscitar, a herança dos santos, ok? A herança dos santos, a herança daqueles que se separaram das coisas profanas, das coisas do mundo, né? Então, a vida eterna e o Espírito de Deus agindo em nossa vida. Então, essa é a esperança que nós temos. E é isso que nós temos que continuar perseverando. Vamos fazer a leitura dos versos do 6 ao 11, né? Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, ok? Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Isso é totalmente verdade, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Vejam, Cristo morreu por nós, não havia nada de bom em nós, nós estávamos deleitados no pecado e Cristo foi lá e morreu por nós, deu sua vida por nós. Logo, muito mais agora, né? Aliás, né, antes de eu dar continuidade, observem aqui o que Paulo nos diz, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então vejam o amor de Deus que é derramado. Muita gente fala, onde estava a graça de Deus antes da vinda de Cristo? Muitas. A graça de Deus já reina desde o princípio. Desde o princípio, quando Adão e Eva pecaram, a graça de Deus já estavam ali, acompanhados dele. De que Deus deu uma oportunidade para que eles pudessem se reconciliar. Obviamente que através do pecado de Adão e Eva, nós temos a inclinação de pecarmos, né? Nós fomos destituídos da presença de Deus, mas Deus fez uma promessa de que nós iríamos ser reconciliados a Ele novamente. E hoje está aqui o próprio Filho de Deus nos reconciliando a Ele. A graça de Deus estava no deserto, quando Deus dava o maná. A graça de Deus estava naquela rocha que saía água, em Meribá. A graça de Deus estava com Davi, estava com Saul, estava com todos os personagens que nós conhecemos. A graça de Deus ela atua desde o princípio, ok? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, por sangue de Jesus, né, seremos por ele salvos da ira de Deus. Porque, lembra, somos então agora aproximados a Deus, somos amigos de Deus. Então nós fazemos o quê? O que lhe agrada a Deus. E nós estamos então salvos da ira de Deus. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já então reconciliados, seremos salvos
pela sua vida. Seremos salvos por Cristo. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação de Deus. Essa reconciliação, essa é a nossa salvação. Então nós demos os versos do 6 ao 11, o entendimento do 6 ao 11, então a reconciliação de Deus à humanidade se dá pelo fato do sacrifício de Jesus na cruz, né? Paulo está informando as pessoas da igreja de Roma, né, os gentios, que eles estavam destituídos da glória de Deus, vivendo então no pecado. Assim como todos nós, né? Agora, no tempo marcado, Deus enviou seu Filho em missão de resgate à humanidade, em reconciliar o que havia se perdido no Éden, com o pecado de Adão e Eva. Se Deus, pela misericórdia, perdoou nossos pecados, fomos comprados então a preço alto por Cristo, dando a sua própria vida. Vamos ler então dos versos 12 ao 15. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, através de Adão, pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Vejam que depois de Adão, imperou então a morte. Aí nós temos um período onde que as pessoas viviam muitos anos. Só que aí depois que Deus falou, a humanidade terá até 120 anos. Então vejam que a morte passou, aquilo era um sinal físico da separação em Deus espiritual. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Se não há lei, não há pecado. Mas essa lei que Paulo fala era materializada. Obviamente já existia a lei. Existia a lei muito antes da lei do Êxodo 20, onde a lei foi escrita em pedras. A lei está desde o princípio. Veja o que rege o nosso mundo. Nós temos leis no nosso planeta, né? Noite e dia, nosso planeta está girando, nós temos as estações do ano, tudo isso são governados pelas leis, ok? Então, havia-se lei, obviamente, né? Eu até coloquei uma observação aqui, né? Como que Deus considerou não é justo. Havia um parâmetro de comparação, havia então uma equiparação, né, do que, como não é justo pelo que então? Então havia-se uma lei, só que ela não estava informada, ela não estava em placas, em pedras, ok? No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, né, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de ir. O legal é que nós vemos que Paulo fala aqui, que é a prefiguração daquele que havia de vir. Quando Deus cria Adão, Cristo, Messias, o próprio Filho de Deus, foi o molde para Adão. Vejam só, aquela imagem que Deus criou, imagem em sua semelhança, era de Cristo, do seu próprio Filho. Só que ela se perdeu com o pecado. E aí Cristo vem e restaura aquilo que foi perdido no Éden. Quando Deus fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, imagem é cópia. Semelhança são os nossos sentimentos, são as coisas que temos como semelhante a Cristo. Vejam só, imagem e semelhança. Então Cristo prefigura a imagem daquilo que havia de vir. Aquele que ia de vir, o próprio Messias. Né? Ok? Vamos lá. Paulo aqui, mas, né, o dom gratuito não é como a ofensa, né? Porque se muitos morreram pela ofensa de um, né, pelo pecado de um, pecado de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Vejam que a graça e o pecado, né? Aonde então abundou o pecado, superabundou então a graça de Deus. Mas isso não serve para que você continue pecando, tá? Então, se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, né? Através de Adão imperou-se então a morte, e a morte continua até hoje, né? Então, se por um só pecado veio o juízo sobre todos os seres humanos,
posteriores a Adão, né, para a condenação, assim também por um só ato de justiça de Jesus veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida. Vejam que graça abundante de Deus. Ou se por um só recebemos como herança a morte pelo pecado de Adão, por um só recebemos por herança a vida eterna que vem em Cristo. Ok? Por quê? Como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Muitos. Assim também, por meio da obediência de um, muitos se tornarão justos. Então considere-se justo quando você pratica aquilo que está na lei de Deus. Quando você anda em conformidade com Deus. Quando você prega, aliás, antes de pregar, vive e prega aquilo que Cristo requer de cada um de nós. Cristo fala em Mateus 5, eu não vim para abolir a lei, né, para abolir a lei, mas eu vim para cumpri-la. Então, o entendimento que nós temos é justamente esse, de buscar a Deus em tudo, e em tudo dar graças a Ele. Então, o entendimento dos versos 12 ao 19, né? Então, por meio de um só homem, Adão, né, o pecado entrou na humanidade. Então, pelo pecado veio a morte. Assim, a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. O pecado, então, separa o ser humano de Deus. Essa separação é a morte, ok? A morte espiritual e eterna, da qual a morte física, ela já é um sinal. Então, antes da lei ser vigorada em tábuas, já existia então o pecado no mundo, né? Paulo fala que não é levado em conta quando não existe lei. Vale lembrar que quando Deus fala a Noé que ele era justo, lá em Gênesis 6, havia uma comparação, como eu mencionei aqui para vocês. É necessário uma base de comparação para se dizer o que é bom ou mal aos olhos de Deus. Essa lei já existia, mas ela estava materializada e informada. Entretanto, se pela falta de um só homem a multidão morreu, quanto maior será a graça divina com a vida em Jesus que se derrama sobre a multidão. Se pelo pecado de Adão nos tornamos inclinados então a pecar, com Cristo nos tornamos justos, ok? Jesus é a imagem de Deus que foi restabelecida diante de Adão quando havia se perdido pelo pecado. Jesus é o molde da humanidade na criação de Deus. Essa imagem de Deus foi restabelecida com Cristo e a união com Deus está preservada pela fé. Ok? Vamos fazer então a leitura do capítulo 5. A lei veio então para que aumentasse a ofensa, né? Mas onde aumentou o pecado, muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós lemos os versos 20 ao 21, que a lei veio para que aumentasse a ofensa, né? A lei veio para que aumentasse a falta, né? Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais a graça de Deus, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, então, nosso Senhor. Ok? A lei, ela nos mostra onde nós estamos errando, ela nos mostra o pecado. E a graça de Deus nos livra da separação de Deus. Ok? Entendimento então dos versos 20 ao 21. Então a lei veio para que aumentasse as faltas da humanidade caída de Adão, mas onde aumentou o pecado, vejam só, a graça de Deus se manifestou em excessiva quantidade, para que, como imperou então o pecado na morte, assim também imperasse a graça por meio da justiça, para a vida eterna, através de Jesus, o Messias, o Machia, nosso Senhor. Bom, eu espero que esse estudo tenha te auxiliado, tenha então te ajudado. Eu fico muito feliz em poder fazer parte disso. Eu aguardo você então no próximo estudo do capítulo 6. Para que você receba esse estudo, é necessário que você se analise a sua intenção de querer receber. Clique então no sininho que você receberá as próximas notificações. Aproveita então, compartilhe este vídeo. Use este vídeo também, esse estudo para reuniões. Fique à vontade, tá bom? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê sempre uma semana iluminada. Em nome de Jesus, amém.